O limite da soma de uma PG decrescente é um assunto que é mais frequente até que a própria soma dos termos de uma PG nas provas de vestibular. Ele chama muita atenção porque é um dos primeiros conceitos de limite que a gente tem antes de entrar numa faculdade de exatas. Vou fazer uma introdução aqui com você. Considere uma função onde y é uma base qualquer entre 0 e 1 e essa base está elevado a x. Vou dar um exemplo para você, onde é elevado a 1, o que acontece aí? Vou colocar base meio. Y é igual a meio elevado a 1. Troquei o x por 1. Sabe me dizer quanto dá meio elevado a 1? Meio elevado a 1 dá 0,5. Então, se o x for 1, o y é 0,5. Agora eu vou trocar o x por 2. 1 sobre 2 elevado a 2. Isso daqui dá 1/4. Quanto que é 1/4? 1/4 é 0,25. Aumentei o x de 1 para 2. O valor do y caiu de meio para 0,25. Agora eu vou aumentar o x para 10. Meio elevado a 10. Quanto que é meio elevado a 10? Eu vou aproximar para 1 sobre 1000. Na verdade, é 1 sobre 1024. Vou aproximar para 1 sobre 1000, que daria 0,001. Olha só o que aconteceu. Quando o x era 1, o y deu meio. Quando o x era 2, o y caiu para 0,25. Quando o x for 10, o y caiu para 0,001. E se o meu x for um número muito grande, assim, ó, o 1 seguido de um monte de zero, ó, um monte de zero, um monte de zero, um monte de zero. O que vai acontecer com o valor do y? Conforme eu aumentava x, daqui eu deixei isso para deixar claro para você, ó. Conforme eu vou aumentando o x, o y vai reduzindo. Não de maneira proporcional, porque isso é uma exponencial. Mas conforme eu vou aumentando o x, o y vai reduzindo. O que acontece se eu aumentar muito o x? Se eu aumentar muito o x, o y, a gente usa essa seta para dizer tende. Tende. Ele vai chegar lá, ele está muito perto daquilo. O y torna-se desprezível. Eu adoro essa palavra desprezível, eu acho fantástica de usar dentro da matemática, a física, né? Onde a fração, o atrito do ar é desprezível. Nossa, eu adoro essa palavra. Ou seja, o y tende a zero, o y tende a zero. Quer dizer que se o meio tiver elevado a um número muito grande, o y tornou-se desprezível. Ele some da conta e não vai fazer falta nenhuma. Ou seja, olha o que eu vou escrever aqui. Ó. Considere o seguinte numa PG. De exemplo, se o meu n é um número muito grande, ou seja, se a quantidade de termos que eu estou trabalhando é um número muito grande, e a minha PG é decrescente, a base está entre 0 e 1, como que ficaria a fórmula do Sn? Sn é A1, que multiplica 1 menos Q a n por 1 menos Q. Como que ficaria essa parte do Q elevado a n? Concentra aqui, o Q elevado a n é uma base entre 0 e 1 elevado a um número muito grande. O que eu acabei de te mostrar? Quando eu tenho uma base entre 0 e 1 elevado a um número muito grande, isso daqui a gente diz que tende a zero. Então torna-se desprezível. O limite dessa soma, o máximo que uma soma chegaria nessas condições, é a 1 por 1 menos Q. Esse daqui é o limite, é o máximo. Detalhe. Tecnicamente falando, nunca chega, seria o limite. Vou te dar um exemplo bem fácil aqui. Então tá aqui, eu tenho uma PG, como é que eu sei que eu estou somando infinitos termos? Porque tem os 3 pontinhos, sabe o significado dos 3 pontinhos? Os pontinhos significa forever, por isso tem 3 pontinhos, cada uma sílaba. Então, 2 mais 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8, etc, etc. Quanto que é o limite? Se eu conseguisse somar para sempre, quanto que chegaria essa soma? Se eu conseguisse somar para sempre, veja bem, isso daqui é uma PG. Vamos lá, vamos ver se casa as características. Isso daqui é uma PG com razão meio e primeiro termo 2. É uma PG com razão meio e primeiro termo 2. A razão está entre 0 e 1? Está. Se a razão está entre 0 e 1 e eu estou somando infinitos termos, então a minha resposta vai ficar aqui, ó. O limite dessa soma é A1 por 1 menos a razão. O limite dessa soma é 2
dividido por 1 menos meio. O limite dessa soma é 2 dividido por meio. 2 dividido por meio é 4. Detalhe, se por um acaso eu resolvesse somar só os 20 primeiros termos dessa sequência, ia chegar muito perto de 4. Ia dar tipo 3,998, alguma coisa assim. Ia chegar muito perto. Nessa sequência, conforme os termos vão ficando mais para frente, eles vão ficando cada vez mais desprezíveis na soma. Então, os primeiros termos que eu somo, os 5, 6, 7 primeiros termos que eu somo, eles já dão uma ideia muito forte de que número que está chegando na minha sequência numérica. Então, aqui, para encerrar, um desafio para você provar que esse número aqui é o número inteiro. Então tá aí um desafio para você provar que esse número A, que é 1 sobre 1, mais 2 sobre 2, mais 3 sobre 4, mais 4 sobre 8, mais 5 sobre 16 é um número inteiro. Você, genial, pensou assim, em cima é uma PA, embaixo é uma PG. Verdade, mas não serve para nada. Igualzinho você. Fica aí de desafio, então, tentar provar que o A é um número inteiro. Valeu!